Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso dia, para compor a mesa, eu convido agora o fundador da comunidade Famílias Novas, Benedito Gattolini, que nós fraternalmente o chamamos de Benê. Uma salva de palmas, por favor. Eu convido também à mesa a doutora Ângela Vidal Gandra Martins. Uma salva de palmas, por favor. A doutora, ela já está chegando. Eu peço... faz parte, gente. Enquanto ela está descendo da sala VIP, eu vou responder aqui para o Padre Lodge. Já que chegamos a esse ponto de uma convocação pública, a resposta tem que ser pública. E eu já vou passar a espada para outras pessoas, Padre. Então, nós vamos aceitar, evidentemente, a convocação de um padre. E o Éder e a Adriana, que têm 5 filhos, estão em Mogi das Cruzes, são consagrados, caminham na comunidade há 13 anos, já estão dispostos a mudar para Anápolis com o Marcão e a Dani. E, evidentemente, que nós vamos, então, também escalar mais 6 jovens, como fizemos no Rio de Janeiro, para compor a missão, e de modo que em breve estaremos lá, Padre. Agora sim, então, eu convido à mesa a doutora Ângela Vidal Gandra Martins. Uma salva de palmas. Doutora Ângela é filha do renomado jurista Ives Gandra Martins, irmã do ministro do Tribunal Superior de Trabalho, TST, Ives Gandra Martins Filho. Seu principal objeto de pesquisa é o estudo da ordem social. Ela assumiu a Secretaria Nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E hoje nós temos a honra de tê-la aqui para tratar conosco o tema Família Cristã à luz do direito natural. Com a palavra, doutora Ângela Vidal. É muita alegria estar aqui com vocês. Eu estou chegando de uma saga na África, fomos parar em Doha, uma coisa de maluco. Não, mas eu falei, não, tenho que estar lá, não? E dá muita alegria ver também gente jovem que está lutando pela família, não? E eu até, de certa forma, nossa, dá muito chique isso aqui. Eu queria agradecer estar aqui compartilhando a mesa também com o Padre Lodge, que é um lutador, um guerreiro ali para os nossos valores, né? Está aqui com a Cristonheto, que nós somos irmãs aqui nas nossas lutas, né? Legislativo e executivo, muito unidos, né? Para poder mudar esse Brasil. E eu falo muitas vezes para Deus, eu não quero mudar o Brasil só. Tem um salmo, que é o Salmo 2, que fala: pedi às nações herança e os confins da terra.
eu quero levar esses valores junto com a força da oração de vocês, né, para todo mundo, para todas as nações. Trazer os valores cristãos, que são, antes de tudo, valores humanos. Não é todo valor cristão, é antes humano, porque vem do Criador. Então, defender, muitas vezes falam, estão defendendo, querem impor os valores cristãos. Não, nós queremos trazer os valores humanos que, primeiramente, né, são humanos e são depois cristianizados pela fé, não é? Então, tenho muita alegria de estar com vocês. Eu tinha pensado em falar da família cristã, como vocês me propuseram, mas eu acho que talvez interesse para vocês aproveitar esses minutos, porque eu tenho certeza que vocês têm muito conhecimento da família como base da sociedade. Eu poderia dar uma teoria, mas eu queria um pouco compartilhar a prática desses 11 meses de Secretaria Nacional da Família, não é? Para poder contar como a gente está vendo a família brasileira hoje, o que nós vemos de pontos frágeis, né, através das nossas políticas, para que vocês conheçam, e, por outro lado, que vocês tenham um tempinho para me perguntar o que vocês quiserem, pode ser? Então, eu vou fazer uma exposição breve, contar um pouquinho desse evento que eu estou voltando da África agora, e, desculpas, e depois falar um pouquinho de iniciativas que a gente vai ter no exterior, a Cris também comigo, não? Então, isso. Pode ser assim? Vocês acham bem, dessa forma? Tá? Porque acho que é uma experiência única de vocês poderem saber onde nós estamos nos concentrando, né? Então, nós sabemos que a família é, por um lado, de forma cristã, se a gente fosse falar na família cristã, a gente pensa, né? Deus é uma família. Ok, né? Deus são 3 pessoas, né, dentro de si mesmo, não é? É uma família. Deus quis nascer numa família e viveu numa família, não é? E nos deixa uma mãe, né, como herança. Ou seja, a família para Deus é realmente básica, um ser relacional e que, ao mesmo tempo, estando no mundo, viveu numa família. Por outro lado, nós sabemos que a sociedade tem como base a família. A família é o berço da cidadania, é o berço da copertença, de olhar para o outro, de se preparar para o outro. E esse governo escolheu a família como o tema transversal do governo. Ou seja, a família, ela tem que nortear as políticas públicas. Então, nós temos uma relação interministerial que cada resolução que se vai tendo no governo, se tem que perguntar para o Ministério da Família, e a Damares nem precisa esperar perguntar, porque ela já vai lá e já defende a sua parte, o governo tem que perguntar, isso é bom para a família? Então, as políticas públicas estão se decidindo a partir da família. Escolhemos esse tema, o presidente escolheu esse tema. E, por outro lado, a gente não quer trabalhar com uma agenda negativa, lutando contra coisas. Nós nos propusemos uma agenda positiva, que é trazer a beleza da família. Que as pessoas descubram o que elas perderam nesses anos. Né? Porque agora, já na nossa sala, ali na sala dos palestrantes, eu estava comentando isso. Como a gente, de perto, a Cris também está vendo isso, a gente percebe o que foi essa trajetória do outro governo, né? que foi separando as famílias. O Estado cuida da criança, o Estado cuida da escola, o Estado cuida do idoso, e a gente tirou esse contexto que o ser humano necessita como família. Então, nós queremos trazer essa beleza, sem reducionismo, mas mostrar a beleza da família. Em 11 meses, é uma coisa muito interessante, a minha secretaria ela não existia, né? É a primeira vez que tem, então ela não estava no orçamento do ano passado. Nós trabalhamos sem dinheiro nenhum, zero, orçamento zero. Né? Em 11 meses, também junto com a ajuda do Legislativo, nós vemos que a família, no Brasil, ela se empoderou. Eu nem gosto muito dessa palavra, porque empoderar parece que tu dá o poder de fora. E a gente quer mostrar que o poder da família vem de dentro dela mesma, não é? Mas ela ganhou voz.
eu poderia dizer. Ela não tinha voz para chegar na escola e falar: eu não quero esse livro para o meu filho, eu não quero a ideologia de gênero, eu não quero. E era politicamente incorreto, não se podia falar, não podia dizer, a pessoa tinha medo de dizer: eu sou a favor da vida. E a família ganhou voz para dizer: eu quero homeschooling, eu quero, e vai para o Congresso, e briga. Não é, Cris? A gente vê. Por quê? Porque ela está sentindo essa força, que o governo está dando essa plataforma para ela. E quando nós decidimos pegar essa política pública, a gente não queria, de jeito nenhum, interferir na família, mas dar informação e plataforma suficiente para a família lutar por si mesma, né? Para lutar dentro dela, para ser uma família melhor, e para lutar para o que ela quer para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos, não é? E nós escolhemos algumas ações, desculpa, que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Então, a primeira coisa é famílias fortes. Nós estamos com um programa que chama Famílias Fortes, que nós estamos preparando famílias através de agentes públicos que a gente está formando, com 9 aulas sobre o que são relações familiares, não é? E levando isso para todas as unidades federativas, municípios e estados, para que as pessoas tenham noção do que é uma família onde há um bom diálogo, um bom relacionamento. Era um programa de Iowa, nos Estados Unidos, que conseguiu combater as drogas, a gravidez na adolescência, né, os divórcios, né, e a gente pegou esse programa e estamos aplicando a partir do Estado, né? E isso é um caminho para que as pessoas comecem a pensar nas relações. Nós queremos uma sustentabilidade de relações na família. A segunda coisa, nós começamos... Desculpa, eu vou pegar um pouquinho de água, vou pedir para tu pôr para mim, pode? Nós começamos com um trabalho também junto com o Ministério da Economia, que é o equilíbrio trabalho-família, que que as empresas não exijam mais tempo das pessoas, né, e que elas possam voltar para casa num equilíbrio. A pessoa que tem um balanço, né, entre trabalho e família e um bom relacionamento familiar, ela vai trabalhar melhor, ela vai estar mais focada. Muitas vezes o déficit de produtividade vem dos maus relacionamentos. A pessoa chega no trabalho, ela está assim, angustiada porque ela teve uma briga. Daí isso faz com que ela também seja menos relacional no trabalho, porque ela já está fechada para o outro. Então ela não se abre para o outro também. E daí começa o workaholic, daí começa a happy hour. Na happy hour começam as infidelidades, né? E a gente quer que as pessoas voltem para casa. A Damares, quando eu cheguei lá, ela falou: olha, sua secretaria tem que dar o exemplo. Os pais têm que botar os filhos na cama. Vocês têm que liberar. Olha, 7 horas é o deadline da minha secretaria para ir embora. Eu falo: eu posso ficar, porque eu às vezes tenho que resolver alguma coisa, mas vocês vão botar os filhos na cama, né? E a gente, se precisa uma consulta para o filho, se precisa essa abertura sempre, porque a família está em primeiro lugar. Eu lembro de uma palestra em Harvard, que a Marianne Glendon, essa professora maravilhosa, que era de Harvard, hoje está no governo americano, e nós vamos começar um trabalho com ela, agora, depois eu conto. Perguntaram para ela, numa palestra em Harvard, assim, super frequentada, e perguntaram: olha, professora, a senhora consegue ser uma mãe de 4 filhos e, ao mesmo tempo, bombar na sua carreira, ajudar o governo, ajudar o Vaticano? Como é o equilíbrio trabalho-família para a senhora? Né? Ela falou em inglês: there's no balance. Ela falou: não tem equilíbrio. A minha família está em primeiro lugar, o resto está em segundo, entende? Ou seja, e daí eu não estou equilibrando para ver o que eu dou. Eu estou primeiro colocando, porque eu trabalho pela família, eu tenho que voltar para a família. Então, a família é o meu motor. Então, nós queremos que a família seja um motor no trabalho das pessoas, né? A família pela qual eu trabalho, a família para a qual eu volto. Hoje, infelizmente, esses happy hours mostram que as pessoas não têm para onde voltar, né? Que não são
queridos também na família, muitas vezes, ou não querem construir os relacionamentos, porque não é fácil construir um relacionamento humano. O ser humano é dialógico, e hoje a gente está fugindo do diálogo, e isso vai, né, dissipando as famílias. Então, o selo Equilíbrio Trabalho-Família, o selo Empresa Amiga da Família, já ajudou muito. Várias empresas de grande porte se inscreveram. Nós vamos dar a premiação agora em dezembro. Foi um tempo curto, mas a gente já está lançando um edital em janeiro. E o que a gente fez? Falou, olha, tem que fazer isso, isso, isso? Não. A gente só falou, nós queremos que cada empresa pense o que está fazendo pela família dos seus funcionários. Vocês não imaginam quanta ideia chegou. E isso vai criar uma cultura da empresa que é amiga da família de cada pessoa que trabalha com ela. E isso faz com que a gente também se sinta em família. Desculpa. O terceiro... Isso para vocês? Não? Tá bom. Desculpa, eu estou muito rouca de um voo muito longo, tinha muito ar-condicionado, eu perdi a voz. O terceiro programa é o Reconnect. O que é o Reconnect? Quando a gente fez o nosso próprio decreto, nós pensamos, onde a gente vê que a família é fraca? As relações familiares, não é? Pois eu já vou falar dos desafios, né? Esse equilíbrio trabalho-família, porque hoje as pessoas trabalham mais do que estão com a família, muitas vezes, e a família fica em segundo lugar, e os filhos estão sentindo muita falta disso. E o terceiro que a gente pensou é o impacto das tecnologias na família. Então, nós temos uma diretoria voltada para isso, para estudar o impacto das tecnologias na família. Primeiro, como fragmentação de diálogo. Se vocês pensarem só um pouquinho, né? Como que é na minha casa? Quantas vezes a gente está na mesa e as pessoas estão no WhatsApp? Quantas vezes a gente quer falar com o pai e ele está conectado? Quantas vezes um pai quer falar com o filho não presta atenção? Quantas vezes os idosos são, muitas vezes, escanteados porque não sabem usar as tecnologias? Então, existe uma fragmentação dialógica muito grande na família. E um contato virtual, ele não é um contato de olhar, não é um contato que atinge o coração. E muitas vezes essa falta de leitura do coração dos membros da nossa família faz com que a gente não se compreenda mais, faz com que a gente não tenha mais paciência um para o outro. Então, nós lançamos essa campanha Reconnect, e dia 8 de dezembro, ao dia da Nossa Senhora, nós escolhemos para que vai se chamar Detox Digital Day. Vai ser um dia de detox digital. Só vai poder usar o celular para tirar fotografia com a família, né? E a gente vai fazer isso do governo e vai propor que as famílias façam um jejum, né, para perceberem quanto elas estão, talvez, aditas, né, ao celular. Né? E desde que a gente começou o Reconnect, muitos pais têm falado, nós temos tido temperança. Eu tenho horário agora para ver os WhatsApps. Eu lembro, nos Estados Unidos, nós fizemos uma campanha que chamava Be Nice, Leave Your Device. Né? Quando chegava na mesa, tinha que deixar o celular fora. Ninguém podia pegar o celular na mesa. Então, são coisas que a gente pode inventar. O que eu preciso fazer na minha família para que a gente esteja menos conectada? E, nesse sentido, o segundo caminho do Reconnect é que os pais saibam o conteúdo que os filhos têm através das redes sociais. A Damares fala isso, ela fala, tem pai que fala, eu não posso olhar, não, porque é a liberdade dele. Né? Pessoal, enquanto ele viver do seu dinheiro, a Damares fala, tu tem direito a saber o que ele está. Porque se vocês virem o que os seus filhos têm, que conteúdo eles recebem no celular, no quarto, à noite, assim, olha, o suicídio, a automutilação vem por isso, a pedofilia, a pornografia, os nudes, né? Tudo. Então, a gente quer que os pais também tenham essa preocupação de saber o que está chegando no coração do meu filho através da internet. Nós estivemos pesquisando o Deep Web, né, que muitos filhos
tem esse acesso, olha, não dá para a gente não consegue olhar muitas vezes assim, não é infra-humano, já é anti-humano, né? Como os seres humanos são tratados com essa hipersexualização dentro das redes sociais, da mídia, né? Então nós estamos promovendo cursos com psiquiatras sobre, já tivemos no Ministério, estamos indo pelas capitais, não é? E, por outro lado, a gente está querendo suscitar essa conscientização sobre o que pode ser de bom. Nós não estamos endemoniando a tecnologia. A gente acha muito bom, mas a gente quer um uso moderado, um uso humano das tecnologias, e não uma droga para o ser humano, né? Depois, a gente percebeu, até com essa campanha, que todo o caminho para o suicídio, para a automutilação, entrou pelas redes sociais. Tá? Eu tive a experiência de perder um colega na universidade, um colega meu que perdeu um filho na universidade lá no Rio Grande do Sul, que ele estava na aula, estava dando aula, e uma menina do Canadá avisou: teu filho está se matando. Ela ficou com pena, porque ela estava assistindo o suicídio, e avisou o pai. O pai saiu da aula igual maluco, e ele estava se matando com gás do banheiro. E chegou, ele já estava morto, com 15 anos. Porque todos estavam assistindo em conjunto o suicídio, essa menina ficou com pena e localizou o pai, não é? E a automutilação, por exemplo, se ensina, né? Se vocês Google, se ensina como cortar, como se enforcar, né? E os pais não têm noção disso, né? Então, nós queremos mostrar, né, como é preciso estar a par do que acontece com isso, com a mídia em relação aos nossos filhos. Por isso nós começamos também essa campanha, Acolha a Vida, porque o índice de pessoas que suicidam e se automutilam no Brasil é muito elevado. E é interessante que isso foi uma conscientização. Os pais agora estão sabendo o que está acontecendo. Muitos pais falavam: nossa, eu não sabia porque minha filha anda cheia de pulseiras, anda cheia ou de manga comprida no verão. E isso é uma conscientização. Isso é dar poder para as famílias. Olha que interessante. O poder, informação é poder. Né? Por quê? Porque quando eu dou informação, a pessoa tem mais liberdade para decisão. E é isso que nós queremos dizer. Olha o que está acontecendo na escola, olha o que está acontecendo na tecnologia. Essa informação faz os pais, entre aspas, poderosos. Por quê? Porque pela informação, a ignorância é o pior inimigo da liberdade. Pela informação, as pessoas podem decidir melhor o que né? O que convém para os seus próprios filhos. O quarto caminho que a gente tem é a educação sexual. Que adianta eu cuidar hoje de famílias que já estão constituídas se eu não levo a constituir bem novas famílias, não é? Hoje existe uma hipersexualização muito forte, cujo interesse por trás é a economia, é dinheiro, não é? Eu estava no fórum da ICPD, né, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento na África, organizada pela ONU, e os patrocinadores, não sei porquê, né, eram laboratórios. Né? Por quê? Porque estava discutindo os direitos sexuais e reprodutivos, e se ganham, os contratos são milionários com indústria farmacêutica para anticoncepcionais, para esses adesivos de hormônios. O aborto não é uma coisa barata. Quando se financia o aborto pelo Estado, isso vai também muito dinheiro. Né? Então, não é uma preocupação pelo ser humano, né? É uma preocupação que o dinheiro faz o mundo... Né? O money makes the world go round. Na verdade, existe atrás da hipersexualização, existe uma manipulação do ser humano. O ser humano que não tem controle sobre sua vida sexual, ele é muito fraco e é muito fácil manipulá-lo. Mas mais do que isso, o interesse econômico mesmo, porque se pode ganhar muito dinheiro com a indústria do sexo. E é esse dinheiro, né? A gente estava discutindo isso na África, né? Isso, na verdade, quem que dá os fundos, né? Oferece o dinheiro para um evento daquele porte, né? É o dinheiro que se ganha com esses contratos que tem
que estão fundamentados na sexualização. Eu vou contar que, quando eu cheguei na secretaria, agora é a terceira vez que me vem, no primeiro momento já me vieram, né? E é a terceira vez que me vem oferecer um contrato para comprar anticoncepcionais para as adolescentes. Porque eles chegam e falam, olha, as gurias de 12 a 18 anos estão engravidando, e isso é um problema para as famílias. Então, por que nós não vamos oferecer esse anticoncepcional? Eu falo, não, porque isso não é solução. Eu falo, primeiro, porque não é o Estado que tem que dar anticoncepcional. Se a família quiser, ela dá. Mas não é o Estado que vai iniciar uma guriazinha de 12 anos, né, a ter relações sexuais. Eu quero que essa guria esteja na escola. Eu não quero que ela esteja na cama de alguém. Né? E eles ficam chocados. Eu falei, eu não vou comprar. E são contratos milionários. Eu falei, eu não quero, porque às vezes também, antigamente, se podia ganhar dinheiro através desses contratos. Não é só o contrato em si, é porque se pode ganhar uma parte nesse contrato. Eu falei, não, eu quero um novo tempo. Eu quero erradicar problemas desde a raiz, que é essa palavra, erradicar é pegar na raiz, não é dar uma solução paliativa, nem pragmática, para que se essas crianças não tenham, né, filhos, porque uma relação sexual vai deixar essa criança marcada. Isso eu falei lá na conferência, agora, em Nairobi. Falei, olha, você já pensou no coração dessa criança? Você já pensou que uma criança usada com 12 anos, ela nunca vai ser feliz? Ela vai ser marcada com isso? Ela vai começar um caminho que talvez não tenha volta, e que com 18 anos ela vai estar se suicidando, como a gente tem visto, que muitos motivos para se suicidar vêm da vida sexual e afetiva das crianças, não é? Ou dos adolescentes. Falei, não, isso não é erradicar problemas. Então, a primeira coisa que eu quero, que nós queremos, que a Damares quer, né, é dar informação. Então, nós vamos fazer agora um programa mais ou menos nesse caminho. Ainda não está escolhido o nome, mas é mais ou menos por aí. Escolhi esperar. Né? Que as pessoas pensem, elas estejam informadas do que é uma relação sexual, do que uma relação sexual deixa de marca nos corações humanos e do que é uma preparação com abstinência para o casamento. E isso é uma bandeira da nossa ministra. Nós temos um Observatório Nacional da Família, nós fizemos uma pesquisa, tudo que a gente faz como política pública está fundamentado em evidências. Nós levantamos agora os dados sobre a vida sexual no Brasil, está começando para os rapazes com 12 anos, para as meninas com 13 anos. Isso a média, e isso em todos os estados, não é? Como é que uma criança pode... Primeiro, não tem o seu desenvolver normal, mas como é que uma criança vai estudar assim? E a hora que começa uma vida sexual promíscua, não tem volta. Nós estamos trabalhando, a Cris sabe disso também no Congresso, nós queremos acabar com o baile funk, a gente quer... Acabar não, a gente quer que tenha fiscalização, que uma criança de 12 a 18 anos não esteja nos bailes, e que tenha ali... Nenhum ser humano pode ser tratado em público de uma forma animal. Né? Então, nós estamos trabalhando isso para que o ser humano, que a gente hipersexualize a nossa sociedade, para que a gente veja no outro uma pessoa, não no outro um meio para o meu prazer. Agora, isso é um trabalho capilar, isso é um trabalho, né, de base, de raiz, mas nós vamos lançar essa campanha. E estamos pedindo aos pais e estamos lançando também no Famílias Fortes isso, participem da vida sexual dos filhos, que conversem com os filhos. Nós queremos dar educação sexual nas escolas também, só que junto com os pais. Os pais têm que contar, né, entender que a sexualidade é um despertar para o amor. Né? E o amor é doação, e o amor não é só buscar satisfação. Então, é todo um trabalho que é preciso ter, que é científico, que é de conscientização. Né? E nós vamos fazer com esse projeto para que a sociedade esteja mais equilibrada. Se a gente pensar os desafios que hoje a gente tem na família, muitos vêm
muitos, praticamente todos, do sexo, né? Da hipersexualização, abuso, a violência doméstica como posse do corpo do outro, a pedofilia, a pornografia, né? Isso, em larga escala, no Brasil, está ocorrendo muito, né? Então, nós pensamos, se a gente dá um equilíbrio para as relações humanas, baseados no amor, porque o que a gente está enfrentando hoje cientificamente é uma crise de amor, né? Voltar essa palavra que não é emocional, que não é condição humana, o ser humano foi criado para amar, e isso não tem nada de autoestima, de autoajuda, isso aí é científico, né? Isso aí é antropologia, né? Então, nós estamos trazendo essa palavra de volta aos lares, de volta à vida sexual, né? E de volta a isso, a educação dos filhos nessa área, porque a sexualidade humana, ela é uma entrega de alma. Eu sempre falo isso, eu acho muito bonito quando a gente estuda antropologia, né? Que o relacionamento humano, ele se dá de coração a coração, de alma a alma, de frente, porque é uma entrega de alma, é uma entrega de coração, não é uma entrega, não é uma justaposição de corpos. E para isso, a pessoa que não está preparada para entregar a alma, não está preparada para entregar o seu próprio corpo. E não está preocupada para as consequências. Se eu não sou madura para as consequências de um ato, eu não sou madura para aquele ato. Se eu não posso, a consequência lógica de uma relação são os filhos, não é? Se eu não sou madura para os filhos, eu não sou madura para a minha entrega. Eu não estou preparada para me entregar o suficiente para chegar a um filho. Então, isso nós vamos demonstrar, né, a partir das nossas palestras, a partir da conscientização. E é muito interessante. Quando a gente começa a fazer o ser humano refletir, a verdade, ela é evidente por si mesma. Não precisa ficar impondo, né? A gente precisa de slogan, né? E de enfiar na cabeça dos outros, na cabeça das pessoas o que a gente quer a gente quer que elas pensem, quando aquilo não é verdadeiro. Quando é verdadeiro, deixa que a pessoa vai refletir e chegar lá sozinha. E eu estou impressionada de ver, desde Harvard eu tinha essa experiência. Quando a gente vai falando do ser humano tal como ele é, da sociedade como deveria ser, do amor humano como deveria ser, da família como deveria ser, eu lembro nos Estados Unidos as pessoas falavam, oh, that makes sense, oh, that's me, né? Por quê? Porque a pessoa se vê naquilo. Então, é isso que o governo quer, trazer reflexão para que as pessoas saibam como atuar e pensem mais longe até do que a gente está oferecendo. Depois, outro programa, outro caminho que a gente está procurando é a adoção, família para todos, né? E a entrega legal, para que as mães não abortem, né? Então, as mães que não podem cuidar dos filhos, né, que engravidaram, a gente está animando a buscar a entrega legal, que a gente consiga a adoção, a gente está com esse tema, 9 meses de gestação, para que as crianças não fiquem num abrigo, para que as crianças sejam adotadas logo, adoção sem seleção, né, que venha do coração. Eu não quero o filho que eu quero, do jeito que eu quero, com a cor que eu quero, com a idade que eu quero. Eu vou lá e me abro às crianças que precisam de pais e mães, não é? E eu estava hoje, nesse fim de semana, agora semana passada na África, e uma pessoa me contou, ela falou que ela chegou num abrigo para adotar uma pessoa, para adotar crianças, e uma criancinha abraçou e falou, minha mãe está se recusando, está me recusando, se ela me recusar, vocês aceitam ser meus pais? Ela falou, na hora, ela pegou e falou, essa é minha filha, e adotou já a irmã da menina também, né? Então adotou os dois, né? É isso, adoção do coração. Nós queremos que as pessoas sejam mais generosas para adotar, também pessoas que não é por problema de não ter filhos, mas que podem fazer a sua família mais rica, né? Depois, outra coisa que nós temos lutado mesmo, que é a bandeira nossa, né, que é da Marcha pela Vida, que o Brasil defende a vida desde a concepção em todas as condições, né? Em todas as condições. Por isso que agora, quando houve
o julgamento, o possível julgamento do Zika vírus e do aborto em caso de microcefalia, nós procuramos o Supremo Tribunal e falamos, não pode entrar, né? E o Toffoli, o ministro Toffoli, nesse momento, tirou da pauta aquele julgamento virtual que ia ter. E na mesma semana, o ministro Osmar Terra assinou uma medida provisória que concedia às crianças com microcefalia, né, conseguimos lá no Congresso, medida não, foi um projeto, né, de lei, que concedeu pensão vitalícia para as crianças com microcefalia. Isso é um passo concreto para mostrar toda vida é bem-vinda. Não? E agora, nós tivemos essa oportunidade, não sei se vocês acompanharam, nós estamos trabalhando esse tema mundialmente, né, com países que são pró-vida e pró-família. Na África, agora, isso a gente está fazendo em todas as conferências da ONU, todas desse ano, nós fomos lá e, junto com outros países, lemos uma declaração falando o Brasil, Estados Unidos, Polônia, Hungria, Santa Luzia, todos os países que assinaram, nós abraçamos a vida desde a concepção. Esse evento era praticamente, a gente falava, parecia um disco quebrado. Entrava uma pessoa para dar palestra, falava do aborto como meio de planejamento familiar e dos direitos reprodutivos para os adolescentes, para oferecer informação para anticoncepção, né? E nós fomos lá, reunimos a imprensa, foi forte, foi muito forte. Estudamos a declaração, fizemos uma declaração que está na internet, maravilhosa, né, falando de que não é esse o caminho, que o aborto nunca foi meio de planejamento familiar, que a gente tem direito à vida, e lemos o statement, né, a declaração, com toda a imprensa, tá na mídia, né, e falando claramente. É a primeira vez, primeira vez que o Brasil chega e está dando uma plataforma internacional, falando, nós defendemos a vida desde a concepção, né? E isso é fruto da oração de vocês. Isso é muito bonito. E isso vai dando também uma credibilidade no país, pelos valores que sustenta, né? E quando a gente chegou no governo, os Estados Unidos nos procurou, porque é conservador hoje, né? E nos falou, nós estamos num momento histórico, 2 países de dimensões continentais são pró-vida e pró-família. Nós vamos mudar o mundo, né? Porque não somos nós, né? Primeiro é Deus, evidentemente, mas são os valores que o ser humano quer para si mesmo. Na verdade, a gente muitas vezes não sabe o que quer, mas é isso que nós queremos. Uma família forte, que a vida, né, de cada um seja bem-vinda em qualquer condição, né? Depois, por fim, já estou terminando, a educação, né? Nós queremos que os pais participem mais da educação. Então, nós estamos com um trabalho que é Família na Escola, que a gente quer que os pais não deleguem os filhos para a escola, não se omitam e acompanhem o conteúdo. Porque, olha, outro dia, eu vou falar claro aqui, acho que o auditório, em geral, é adulto, né? Uma mãe nos procurou e falou, olha, a cartilha da criança, além da ideologia de gênero, e de que as crianças pensem que sexo tem, que isso aí para nós já é feijão com arroz, porque estava ocorrendo em todas as escolas, mas ensinando a criancinha a se masturbar, ensinando as cartilhas, e os pais não estão sabendo disso. Uma mãe que foi ao colégio, levou a cartilha, a diretora falou, mas a gente tem que ensinar mesmo essas coisas. E ele falou para a senhora é a única mãe que veio aqui reclamar. Né? Ninguém nem sabe, né? Criança de 9 anos lendo isso. Então, é muito importante que os pais conheçam o conteúdo, né, que têm os filhos. E nós estamos trazendo também a ideia de educação sexual. Não se pode falar gênero, nós estamos tirando essa palavra, né, o presidente tem feito questão, nem quando se refere à mulher já não vai se falar de gênero, né? Mas nós não queremos nenhum conteúdo sexual além do científico, né?
acompanhado pelos pais. Os pais vão ser primeiramente informados e têm direito a esse acesso, né, sobre a educação sexual dos filhos na escola, com muita delicadeza e com cientificidade e no momento apropriado, não antes, não. E a educação religiosa também, que seja uma educação religiosa junto com os pais, que os pais saibam o que está se ensinando na escola em relação à religião, para que a escola seja uma continuidade da família, né? E não um choque térmico, que a gente dá valores, daí vai chegar na escola, vai desaprender tudo, e daí começa o conflito, que é o que tem ocorrido nos últimos anos, né? E tudo isso que nós estamos fazendo, né? Eu vou só falar de um programa bonito, como a gente quer unir as famílias, o fortalecimento dos vínculos familiares, nós também começamos um trabalho para a interiorização dos venezuelanos, que chama Adote um Trabalhador Venezuelano e a Sua Família, para que nenhum trabalhador fique separado da família. E agora, por exemplo, já tinham trabalhadores ali em Maringá, que eu fui com a ministra Damares, e nós levamos as famílias, porque eles estavam separados. Não é para deixar ninguém longe da sua família. Foi maravilhoso ver o encontro das famílias. Então, nós queremos também, enquanto tivermos que dar essa plataforma para os venezuelanos, que isso seja de família para família, não de pessoa para pessoa, né? E tudo isso que nós estamos fazendo com políticas públicas com muita transparência, com muita clareza. Essa palavra politicamente correto não existe para nós. E eu peço para vocês que tenham sempre essa audácia, né, de falar as coisas claras. Pode ser que muitas vezes, num ambiente em que estão atacando uma coisa ou falando, se nós levantarmos a voz, um cristão levanta a voz, fala claro, pode ser a única vez que aquela pessoa vai escutar uma ideia boa, porque ela está sempre recebendo ideias de uma influência ruim. E muitas vezes a gente cala. Então, não tem medo de falar. E o governo está sendo transparente. Agora, nos atacaram, falando, olha, como a gente foi contra os ideais da ONU. A gente falou, olha, firmeza, clareza e transparência não é, eu botei isso na internet, não se opõe, né, à delicadeza e ao diálogo, né? Por quê? Porque eu posso me abrir para conversar por que o outro pensa de outra forma. Eu não posso impor e eu não posso brigar. Um cristão, o caminho que não é do amor para um cristão, nunca é o caminho. O Espírito Santo, ele só vai iluminar o amor, porque ele é amor. Quando a gente vai por outro caminho, a gente não tem luzes, e a gente fecha o outro ao diálogo. Agora, é preciso muita clareza, é preciso muita transparência, né? Porque se eu falo claro, a pessoa pode olhar, pode ver aquela verdade que é evidente por si mesma, de uma forma mais clara. Se eu tenho medo, se eu tenho respeitos humanos, se eu tenho vergonha de falar, né, eu vou barrando a luz para a pessoa que está, para o meu interlocutor. Eu sempre lembro de Jacques Maritain, que foi um grande cristão, né? A esposa dele, quando ele morreu, falou, olha, o Jacques, ele não tinha respeitos humanos porque ele tinha um respeito profundo para com a sua própria consciência, né? Nós, como cristãos, temos que ter esse respeito profundo, né? E falar a verdade e mostrar como a gente pensa. E o governo decidiu, né, nesse momento, realmente ter essa transparência, né? Não compactuar com coisas que não são convenientes para nós por política, né? Porque eu me adapto porque é político. Não, né? A política é querer uma polis melhor, né? A política ela é baseada na amizade. A política é querer uma sociedade com paz, com harmonia e com verdade, né? Um valor aristotélico para a política era a verdade, era a verdade. Que ele falava, é a única maneira de chegar a sós, né? A fonte da verdade que é Deus, iluminar a vida social também. Então, nós estamos indo por esse caminho, mas sempre de uma forma positiva, sempre tentando entender o nosso interlocutor também, né? Para poder construir essas pontes, construir esse diálogo. E os últimos caminhos que a gente está tomando, que já é um caminho universal, né? O que nós pensamos? Quando a gente chegou nos direitos humanos, a gente percebeu que a Declaração de Direitos Humanos no Brasil, ela se resumiu a 3 coisas.
a 3 coisas que nem estavam na Declaração de Direitos Humanos. Primeiro, os direitos reprodutivos, direito ao aborto. Tá? A segunda coisa, né, é o direito à ideologia de gênero. Então, agora, na celebração dos 70 anos da Declaração, eles fizeram um material muito em cima e o governo anterior não pôde entregar. Então, tinha assim, as cartilhas. As cartilhas eram só o direito de ser trans. Né? Então, aparecia ali que os pais, desde os 2 anos e meio, tinham que esperar os filhos decidirem e já deixarem livre, para eles perceberem se ele era homem ou mulher. Né? Hoje, a Janaína Pascoal está atrás de um hospital aqui em São Paulo que estava oferecendo hormônio para crianças de 4 ou 5 anos para mudar de sexo, enquanto tem gente morrendo por não ter hemodiálise. Né? E olha onde a gente chegou, né? Ou seja, no desequilíbrio na saúde. Nós resolvemos problemas que não existem, criamos problema e não resolvemos os problemas reais. Né? Então, nesse sentido, a gente... voltando, né? Os três direitos. O direito à ideologia de gênero, o direito de ser trans, o direito a abortar, o direito, meu corpo meu útero é laico, meu corpo é meu, e sei lá, assim vai, né? E depois a terceira coisa de sair da prisão se tu era preso político. Então a gente tem problema com a anistia, a gente tem problema com o aborto, a gente tem problema com os direitos reprodutivos. E o que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que uniu os países na ONU? Não foi? Foi a Segunda Guerra Mundial, foi um ser humano ser tratado de forma anti-humana, como foram os judeus, não é? Então, o que a gente quis trazer foi o direito natural. Então, o que nós queremos no momento? Rever essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os outros países. Nós vamos começar um grupo de estudos em Washington, agora dia 10, dia 11 de dezembro, véspera de Nossa Senhora de Guadalupe, não é? E vamos começar para estudar onde a gente perdeu o caminho nessa declaração e o que é realmente humano, para que, passado governos, mudando os governos, seja lá o que for, não é? Nós não possamos dizer que os direitos humanos, direito à vida, direito à família, são direitos conservadores. E quando vem um governo progressista, ele tem direito de mudar. Não, são direitos simplesmente humanos. E é isso que nós queremos defender. Queremos ter isso patenteado na ONU. Nós queremos mudar o caminho, o que se defende na ONU hoje em dia, né? Que de fato vai muito pelo caminho do sexo, né? E de famílias, modelos de famílias diferenciados. Nós queremos voltar ao basicamente humano. E para isso nós estamos formando um grupo de países amigos da família. Vamos ler agora, no fechamento das assembleias em novembro, que nós estamos formando esse grupo e que nós queremos nos juntar para favorecer políticas públicas para a família. Nós estivemos na Hungria, e a Hungria, 9 anos, só se dedicou à família. O 3º filho não paga imposto, a licença maternidade de quase 2 anos, né? Um monte de benefícios, a van, para quem tem mais de 5 filhos, já ganha uma van do Estado, né? Assim vai. Muito legal. Muito legal, né? Daí já tem... então, assim, porque eles falam que a maior riqueza que um povo pode ter é o seu próprio povo, né? E é um país muito alegre, muito... Por quê? Porque as famílias, a generosidade no lar abre as pessoas à generosidade social. E, a partir daí, nós sabemos que nós vamos ter mais solidariedade internacional. Por outro lado, nesse sentido, todos os países estão se unindo, né, de que no one is left behind, né, ninguém vai ficar para trás. A inclusão começa na família. Uma criancinha down, uma criancinha doente, o Estado vai dar o apoio, mas a gente quer apoiar junto à família, né? E assim a gente vai ter uma sociedade, um mundo muito melhor. A gente fala muito em sustentabilidade ecológica. Ai, o mundo bom, o mundo... O que adianta um mundo bom
sem seres humanos. O que adianta um mundo bom, onde as pessoas brigam e se tratam como a gente se trata hoje, como um meio para o seu próprio fim, né? Então, nós queremos hoje sustentabilidade de relações. E a gente pensa que com esse grupo de países amigos da família, a gente vai dar, né, uma fundamentação melhor, né, para a sociedade. E uma família bem estruturada, ela é presságio necessário de desenvolvimento econômico, porque ela trabalha melhor, né? E de desenvolvimento social, porque a gente pode, a partir de uma família bem estruturada, construir uma sociedade pacífica, harmoniosa, onde há um profundo respeito entre as pessoas. Não é? Então, essas são as nossas propostas, e eu posso dizer, né, que aqui em off, né, porque não sei se é uma palestra pública, assim, no sentido de que não estou falando isso agora como de uma plataforma, vamos dizer, institucional. Estou falando como Ângela, né? Eu pessoalmente palpo a oração de vocês. Eu sinto que nós somos hoje um instrumento de Deus. O próprio Bolsonaro, o próprio presidente, fala isso. Eu podia ter morrido. Deus quer fazer alguma coisa através de mim. E eu percebo, né, que eu vivo da oração das pessoas. Eu tenho me apoiado muito e sinto a plataforma dessa oração, que me dá força e luz, que não são minhas, né? É Cristo que passa a viver em mim, porque vocês rezam por mim. Então, nesse momento em off já, eu peço, né? Eu mendigo a oração de cada um, para que eu possa ser, e que todos nós, a Damares também pede muito isso, a Damares muitas vezes, a gente está resolvendo um problema, ela fala, gente, vamos rezar. Quem quiser reza, quem quiser ora, mas nós vamos rezar. Esse é o caminho dela também, é o caminho de oração, né? E eu conto para vocês que eu tive a surpresa de, quando eu cheguei no ministério, um dia que eu estava indo no cabeleireiro, que tinha lá embaixo, agora já nem mais tem, eu encontrei um sacrário do lado, lá bem no subsolo do ministério. Tem um sacrário. Bom, anunciei para a secretaria é movida a sacrário lá. Toda hora o pessoal vai lá e reza um pouquinho e tudo. Mas eu vejo que nós estamos alicerçados mesmo, né? Na Eucaristia nós estamos alicerçados, né, nessa oração de vocês. O Brasil Deus, Nossa Senhora, tem sido escandalosamente a favor do nosso Brasil, não é? Então, que nós não percamos a graça, que eu saiba corresponder também às graças que vocês me conquistam através da oração de vocês. Eu vou continuar me apoiando cada vez mais, para que nós todos juntos possamos deixar esse legado para a humanidade, não é? De que os valores cristãos são antes-humanos, né? E que isso vai construir uma melhor sociedade e o florescimento humano de cada cidadão. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Ângela pela preciosa contribuição a todos nós. Lembrando que nós estamos numa sociedade em que nós estamos sendo surpreendidos com os nossos filhos nas escolas, cada vez com uma situação caótica, com influências negativas, e nós precisamos reagir. Nós temos esperança nessas medidas porque são mudanças necessárias para que a própria escola ainda volte a ter algum crédito, que ela produza sonhos, que ela contribua com a sua formação. Doutora, ainda temos espaço para perguntas? Me foi enviada aqui uma pergunta que eu acho que é de muitos, com relação ao homeschooling. O que a senhora tem para dizer para a gente? Em que pé que se encontra? Nós temos esperança nesse tema. Eu estou terminando um artigo para publicar agora, semana que vem, se Deus quiser, que chama Homeschooling Express, né? Tem que ser o quanto antes, né? Nós vemos assim, que é um direito dos pais. Nós pegamos esse tema não como uma bandeira educativa, como somos a favor dessa bandeira, mas somos a favor do direito
do direito de um pai. O pai é o primeiro protagonista da educação dos filhos, o primeiro interessado, e se eles acham melhor que que os filhos tenham a educação familiar, eles não podem ser barrados num direito. O que é a liberdade? A liberdade é nunca ser barrada de fazer o bem. É liberdade dar maconha para uma pessoa? Não é liberdade, porque pela liberdade dela, eu estou abrindo o caminho para a escravidão. Né? Agora, fazer o bem, a pessoa não pode ser barrada de fazer o bem. Tem algum mal fazer homeschooling? Nenhum. É uma iniciativa dos pais, né, para fazer o bem para os seus próprios filhos. Então, nós estamos com essa bandeira de dar esse direito o quanto antes, até porque nós estamos num Estado democrático de direito. O judiciário falou que é constitucional, que fosse regulamentado. Vamos dizer, projetos legislativos há 26 anos no Congresso. Isso mostra que a sociedade está pedindo isso para os seus representantes. Um mínimo de pessoas não pode fazer uma força contrária. Por quê? Porque num regime comunista, o homeschooling é fatal, porque é na escola que se doutrina, não é verdade? Então, nós encontramos oposição aí, porque é a escola que vai doutrinar, e o homeschooling não vai permitir, né, isso. E o terceiro, o executivo queria uma medida provisória. Então, se os três poderes veem claro que isso é um bem para a nação e que isso é um direito básico, a educação e a família como protagonista da educação junto com o Estado, e o Estado não vai faltar, porque ele vai ter que acompanhar, existe um equilíbrio perfeito para ser autorizado. Por que não? Então, eu estou pedindo express, para que esse ano ainda, se a gente conseguisse que esses pais não passassem esse calvário, né, de serem, né, crucificados, porque estão fazendo com muito esforço um bem para os seus próprios filhos. Isso aí não é um Estado democrático de direito. Eu espero, né, que nós tenhamos isso. Nós estamos lutando com unhas e dentes, não é, Cris? Ali, né, desde o Ministério também. Eu espero poder dar esse presente, nem que seja de Natal, aqui para os nossos pais. Por hora, essa foi a nossa pergunta carro-chefe. Doutora, nós agradecemos muito a contribuição. Alguém tem alguma pergunta? É nesse sentido, ainda, e nós temos sido procurados, porque nós defendemos, a Cris também está conosco nisso, a gente defende a vida em qualquer condição. A vida é sempre bem-vinda, também fruto de um estupro, porque aquela criança está lá, ela não tem que sofrer a violência. Não é? E nós queremos, se Deus quiser aprovar uma PEC da vida, que mostre que também onde se despenaliza o aborto, porque continua sendo crime, né, também não tenham essas hipóteses. Né? Por quê? Primeiro, porque o estupro é uma porta, hoje, para qualquer aborto. Eu, desde a universidade, quando eu estava na USP e frequentei a medicina legal, na faculdade de medicina, a gente sabia que chegava um monte de gente e falava, fui estuprada, né, tinha um arranhãozinho, uma coisinha assim, não faziam nem boletim e abortavam. A gravidez do estupro, ela é muito, muito, muito difícil. Nós fizemos essa pesquisa também, porque a pessoa não está nem em condições de engravidar. É difícil que seja um período fértil. Assim, é 0,001% que poderia ser um aborto fruto de estupro. Eu tive muita oportunidade nos Estados Unidos de conviver com filhos que eram frutos de estupro, né?
Olha, eles estavam em Harvard, né? Eles falavam, como eu agradeço a minha mãe biológica, como eu agradeço, eu queria ter vivido, eu estou aqui, eu estou fazendo a diferença na sociedade. Por isso nós estamos por esse caminho, nós estivemos juntas, né, Cris, lá no Rio de Janeiro, num congresso sobre a entrega legal. Nós queremos dar essa informação. Hoje querem dar informação do aborto, em caso, o aborto legal. Essa é a informação que as pessoas querem dar. Não, nós queremos dar outra informação. Entrega teu filho que tu não vai te arrepender, né? E um dia ele vai te agradecer, nem que seja no céu, né? Mas ele vai te agradecer. Aproveitando aqui, sem querer cortar, mas cortando, a Cris fez um projeto maravilhoso que o Rodrigo Maia está engavetando e não quer nem sequer despachar para as comissões. O projeto tem tudo a ver com o que a doutora Ângela acabou de falar. Ele revoga o artigo 128 do Código Penal com as duas hipóteses de não punição do aborto. O presidente da Câmara pode ser a favor do aborto, mas ele não pode impedir a tramitação. E está lá, desde 13 de maio, na Cova da Iria, e não sai do gabinete dele, da presidente da Câmara. Então, esse jornalzinho aqui é só dedicado ao projeto da Cris, que é o PL 2893 de 2019, e com pedido de que vocês acionem o Disque Câmara para protestar contra o nosso presidente, Rodrigo Maia. Alguém quer panfletar para mim, por favor? Venha, senhora. Temos aqui mais uma pergunta. Na verdade, não se anuncia bem como uma pergunta. Um dos presentes está expressando a sua esperança que essas políticas públicas elas representam para a gente. Como eu acabei de citar, até muito tempo atrás a política parecia algo distante, mas nunca os pais foram tão surpreendidos com os resultados da escola, sobretudo nas escolas públicas. Hoje chegou-se ao nível que nas particulares, enfim, inclusive nas plataformas de ensino, nós temos colegas, inclusive, presentes aqui, que se queixam que no curso de pedagogia, alguns conteúdos eles são dados de uma forma que elas contrariam a moral cristã. Né? Ou seja, nós estamos tendo uma fábrica de maus formadores, maus professores. Né? Então, assim, diante de todas essas ameaças, vocês acabam representando para a gente uma grande esperança nesse combate ao mal que, de forma silenciosa, está afetando o dia a dia do cidadão. Olha, eu peço a vocês que tenham muita esperança, né? Por quê? Porque uma mudança cultural não se faz. A herança que nós temos é uma herança bem profunda, né? E uma mudança cultural não se faz nem sem sacrifício, é uma cruzada, né? Ou seja, sem sacrifício e sem paciência para ver o fruto. Por quê? Porque não se muda uma estrutura sem mudar cada pessoa. Né? Para mudar uma estrutura é preciso que cada pessoa mude. Cada pessoa começa a pensar, e nós temos uma herança difícil. Agora, eu dou esperança primeiro, porque o mal pode fazer muito barulho, e faz, né? Mas o bem é muito mais forte. O bem ele além de estar com Deus por trás, ele tem o ser. O mal é uma ausência de ser. O bem é o ser. Né? Então, trabalhar pelo bem é com certeza a vitória, ainda mais porque nós somos apoiados pela graça, nesse sentido. Agora, não se vai, eu não posso prometer para você, nós temos 4 anos, né? Eu vejo em 11 meses muito caminho andado, e as pessoas fortes para lutar. Então, eu dou esperança, por quê? Porque esse bem,
está sendo difundido e os instrumentos que Deus escolheu para o governo também são pessoas que querem esse bem, que são pessoas de valores. Até o ministro Weintraub, ele tem lutado muito contra a ideologia. Nós estamos começando um programa de educação de direitos humanos com outra secretaria também nas escolas. Então, agora, educar demora, como vocês educam filhos, vocês sabem que não sai de uma hora para outra, não é? A gente tem que, é um projeto. Agora, eu tenho muita esperança, porque o bem, ele realmente é difusivo, o bem, ele vai marcando o seu espaço, e nós temos instrumentos do bem também. Por outro lado, eu falo uma coisa, que o presidente ele tem falado, menos Brasília, mais Brasil, e eu tenho falado, mais sociedade civil, nós temos falado. Não adianta esperar do governo se nós não fizermos, né, a nossa parte. E vocês têm que pensar também, na minha comunidade, primeiro, família, parentes, né, a comunidade, sociedade social, a sociedade, escola. Qual que tem sido a minha participação? Eu tenho despertado muito, eu estive com a Janaína agora falando da mulher na política, eu tenho falado, a Cris está aí com sacrifício, nós também temos muitas renúncias, mas o que a gente faz? A gente pensa, qual é a minha contribuição para a sociedade política? Todos podem ajudar a sociedade política. Então, a gente, às vezes, não esperar do governo só, falar, o que eu posso fazer pela minha sociedade? Hoje tem Twitter, hoje tem... Eu vejo uma coisa que eu não gostei, eu já ponho, eu já posto lá, falo, não gostei disso, isso aqui não é bom, isso não é o que a gente quer para os filhos. Às vezes, uma frasezinha, né, no Facebook pode mostrar a opinião da sociedade. Nós podemos criar uma opinião pública. O que cada um pode fazer em termos de sociedade política também, para mudar o nosso entorno? Não dá para ninguém estar parado. Isso é verdade. Todo mundo tem uma missão, né? E pessoas que possam despertar para a vida política também, a mulher na política. Eu nunca pensei que eu ia estar no governo. Nunca foi meu projeto isso. Não, mas Deus me pôs lá, né? Agora, será que cada uma de vocês pode pensar, o que eu posso fazer na vida política? Vou participar do centro acadêmico, vou participar do... É bom a gente pensar, não ficar acomodado, né? Às vezes tinha uma charge lá nos Estados Unidos que falava "Who wants change?", né? Assim, todo mundo queria que mudasse a sociedade. "Who wants to change?", que eu mude para mudar a sociedade. Daí as pessoas não queriam, né? Porque daí me supõe um esforço. Que vocês pensem também, né? Eu tenho muita esperança. Nós vamos fazer tudo, espero, né, com a mesma garra que nós começamos, né? Se não for mais, né? Agora, vocês também. O que podem fazer pela sociedade política? Vocês estão fazendo num domingo de manhã, aqui, cheio de gente que quer melhores famílias para o Brasil, né? Isso, não se acomodar, né? Ir pensando. Pode ser assim? Mas muita esperança, só trago esperança, só isso. Ainda dá para mais uma? Então, vamos lá. Aliás, eu peço desculpas ao público, porque nós tivemos, pelo excesso de questões, nós tivemos um problema de acesso às perguntas. Então, desculpem a nossa falha. Doutora, em um movimento crescente, muitas empresas, especialmente as multinacionais, têm condicionado a contratação de prestação de serviços à comprovação da implementação de políticas de diversidade. Isso está sendo... Muitas empresas elas estão exigindo a implantação dessa política de diversidade, incluindo nesse conceito, inclusive, a questão do gênero, da ideologia de gênero. A pergunta é, o que a atual gestão pensa a respeito? É muito importante falar disso. Nós temos uma postura que é a dignidade da pessoa humana. Nós não sabemos por que uma pessoa chega a ter essa manifestação. Muitas vezes é genética, outra é uma construção social. Muitas vezes não, muito poucas vezes é genética, né? A maioria, a grande maioria, 99%, é uma construção social, ou é um problema afetivo, ou um problema de uma trajetória humana, não é? Essas pessoas, elas precisam da nossa compreensão, do nosso carinho. Nós temos uma diretoria LGBTI, com uma trans na diretoria, porque já estava do outro governo. Só que nós tratamos ela com o maior carinho,
mas ela ficou no cargo porque ela sabe que nós só vamos proteger da violência e da condição que, se eles quiserem ter trabalho, que eles tenham trabalho, porque eles têm direito a trabalhar. Nós não vamos promover. Nós não vamos promover porque isso é uma promoção que não é uma estabilidade social, como se tem comprovado por evidências. Suicídio, uniões que são fugazes, crianças que não podem ter esse parâmetro. As consequências sociais, o que a gente tem estudado, são fatais, né? E é uma desestabilização social, além do que é criar um instituto que não existe. Agora, no dia da valorização da família, o próprio Eduardo Bolsonaro foi lá e falou, olha, família é homem e mulher, né? Família é a família que pode gerar, porque ela tem porque ela tem uma proteção constitucional, porque é preciso garantir a estabilidade da família, porque ela pode gerar filhos, e tem consequências patrimoniais, e tem direitos naturais provenientes da família, então ela tem que ser protegida. Agora, uma família que não pode gerar, ele fala, é uma comunidade de amizade, pode ser, mas não pode ser equiparado à família. Então nós temos lutado para que se promova a dignidade da pessoa humana, mas o governo, desde o primeiro momento, falou, nós não favorecemos a ideologia de gênero, nós não favorecemos porque isso foi um mal social, porque é como chegar e falar, olha, contrato de compra e venda, é igualzinho contrato de aluguel, né? Se eu falar isso, a pessoa que está alugando, depois fala assim, mas eu tenho direito ao imóvel, porque eu aluguei, né? Não, cada contrato, cada instituição, e esse nem é uma instituição, vamos dizer, ela tem as suas consequências jurídicas. Nós não podemos dar as mesmas consequências jurídicas a um fato que, aliás, nem sabemos, né? Estudando antropologicamente, a gente sabe, nós temos essa consciência, o governo, muitas vezes, em geral, a sociedade civil não tem, né, a diferença, mas nós não vamos dar o mesmo valor, nós não vamos dizer que é igual, né? Como a gente não vai dizer que homem é igual a mulher, porque não é, né? Porque anatomicamente não é, porque na sua vivência psicológica não é, e tantas outras coisas, antropologicamente não é. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando, e nesse sentido nós temos sido verdadeiros também. A gente fala claro. E se a gente vai a um emprego, e vai perder um emprego, quer falar, olha, eu não sei, diversidade, é bonita a diversidade humana, de raças, agora, a diversidade não pode ser reduzida a isso. A diversidade humana é uma diversidade rica, né, de abertura. Vi agora na África como que a gente chegou a ter racismo, como a gente chegou, né, a fazer o mal que a gente fez por cor, como a gente pode fazer discriminação de uma pessoa. Agora, também não vamos fazer discriminação na dignidade, dá para entender? Mas não vamos promover algo que pode ser nocivo para aquela pessoa. Eu dei uma entrevista sobre isso, e a pessoa falou, mas por que vocês não defendem o casamento? Eu falei assim, primeiro, porque, de novo, do mesmo jeito que eu preocupo com o coraçãozinho da menininha que vai ser usada com 12 anos, eu preocupo com o coração dos homossexuais. Eu procuro, porque eu tive amigos, eu tenho amigos, eu conheço pessoas. Eu tinha acabado de assistir o filme do Freddie Mercury, e eu falei, esse homem sofreu muito, né? O coração humano, ele é sofisticado, ele precisa da verdade também. E essas relações fazem as pessoas sofrer muito. E eu falo, se é uma coisa que o governo tem que ter preocupação, é com a verdadeira felicidade. Isso é aristotélico, que uma sociedade seja verdadeiramente feliz, e não contentinho como um animalzinho. Não é porque comeu bem, porque... Não é isso. O coração pede uma felicidade muito mais profunda. E essas pessoas sofrem muito, né? Os índices de suicídio nessa comunidade... Por quê? Porque estão em conflito consigo mesmos. Tem reações de homem, mas quer ser mulher. Aquilo é um conflito de identidade muito profundo. E por que entra a ideologia de gênero? E por que a diversidade? Porque se eu começo a fazer com que a pessoa tenha conflito no começo da vida, ela vai ser muito facilmente manipulada com outras ideologias mais para frente, né? Porque ela está preparada para receber uma ideologia doutrinária, comunista, seja lá do que for. A ideologia do gênero está muito ligada a isso. A ideologia do gênero é fazer tu perder a tua identidade para depois ser arrastado do jeito que a sociedade quer que tu sejas. Não é verdade? A gente perde a riqueza de cada ser humano, como ele foi criado. E é isso que nós defendemos. Então, se
se, por falar claro, eu perco um emprego, eu não sei, Deus vai me garantir outro. Né? Mas o que a gente não pode é contemporizar para, né, conseguir os nossos interesses, porque a gente não estaria sendo transparente. Essa transparência que nós queremos para que a verdade seja vista também no nosso coração, sem nunca desprezar essas pessoas. Eu trato com o maior carinho, ouço, né, e quero o melhor para elas, eu quero a felicidade. Né? Eu não posso dar um caminho que vai levá-la a ser cada dia mais infeliz também. É nesse sentido. Muito obrigada. E, para poder encerrar, a senhora possui algum canal que as pessoas, em outros momentos, possam enviar suas perguntas, enfim? Olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Tem no site do governo tem meu e-mail, eu respondo no Instagram, eu não terceirizo nada, né? Assim, tudo eu respondo eu mesma. Às vezes eu demoro para responder porque eu não terceirizo. Às vezes não é imediato, mas em algum momento chega a resposta. Normalmente entre 2, 3 dias eu respondo para todas as pessoas. Então pode deixar o meu, eu normalmente tenho também, pode mandar para o WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pode mandar no Twitter, o que vocês quiserem. Eu estou nas redes sociais e respondo normalmente. Eu respondo mais rápido normalmente ou por WhatsApp ou por e-mail. Né? Pode deixar, depois aí eu posso deixar para vocês, tá bom? E vocês podem perguntar. Não garanto que seja no dia, tá? Mas eu respondo com prazer, com muita alegria. Tá bom? Estou a serviço de vocês. Tá? Muito obrigada. A comunidade gostaria de presentear a doutora Ângela. Nossos sinceros agradecimentos à doutora Ângela. Muito obrigado pelo carinho e que a senhora pode contar com as nossas orações, o nosso apoio e esperamos manter contato. Muito obrigado, doutora.